O COFIP, Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, comemora o Dia da Indústria e promove seu terceiro seminário aqui no Hotel Mercury, em Santo André. Nós vamos conversar sobre o evento, sobre a comemoração do Dia da Indústria e, claro, toda essa cadeia produtiva desse setor industrial e também a realidade socioeconômica do nosso país, com Francisco Ruiz, que é gerente executivo do COFIP ABC, e também com o presidente do COFIP ABC, Claudemir Pérez. Primeiramente, obrigado por nos atender a equipe da RDTV. Eu vou começar aqui com o Francisco, se me permitir, Claudemir. Francisco, a gente fala aqui de uma cadeia muito importante, não é? Desse polo, tudo que envolve o polo petroquímico aqui no ABC. Qual seria o grande desafio desse setor, dessa cadeia? O grande desafio da cadeia, que está dentro do nosso objetivo estratégico também, é justamente criar sinergia entre elas. Aqui no ABC nós temos mais de 1.000 empresas pequenas, químicas, de pequeno porte, em Mauá, Santo André e na região toda, e que consomem produtos do polo petroquímico, que são produtos básicos, né? Então, o que acontece em outros países, e aqui não vai ser diferente, é essa cadeia funcionar organicamente. Ou seja, ela ter pautas conjuntas, compras em sinergia conjuntas, projetos. Isso tudo é uma coisa que está contemplado no nosso planejamento estratégico para começar agora, vamos dizer, a partir desse ano. E isso passa por eu posso dizer assim, um desenvolvimento, um plano de desenvolvimento sustentável da indústria aqui no ABC? Exatamente. Que sustentabilidade é a palavra mesmo que nós estamos conjugando, né? O verbo. Nós estamos já nos reunindo com alguns secretários aqui de desenvolvimento econômico das cidades, especialmente Mauá e Santo André. Depois iremos para outras cidades, justamente para trabalhar junto, né? Porque a indústria química brasileira é a 8ª do mundo, empresas grandes, que estão aqui representadas aqui no ABC. Esse é o primeiro polo, inclusive. E existe uma força muito grande de gestão e planejamento desses executivos, que vão trabalhar juntos com os entes públicos, né? Então isso exige um planejamento de médio e longo prazo. E é um setor, claro, a sustentabilidade ela envolve não só a cadeia, mas o entorno aí do polo, das indústrias. E, Claudemir, eu acho importante também a gente falar da força desse polo aqui para a região, economicamente mesmo, né? Na questão da geração de emprego, do retorno aí do valor arrendado fiscal. Sim, sem dúvida, Gustavo. Primeiro, obrigado pela presença no nosso evento, é sempre uma oportunidade tê-lo conosco. E falando a respeito do papel econômico e social do polo, das indústrias do polo petroquímico, em termos de geração de emprego, nós estamos falando que nós temos hoje a geração em torno de 10.000 empregos, sendo 2.500 empregos diretos e 7.500 empregos indiretos. E falando de renda, geração de renda para os municípios, o valor agregado fiscal decorrente do polo petroquímico para a cidade de Mauá, por exemplo, corresponde entre 60% e 70% de toda a arrecadação e entre 35% e 40% desse valor para a cidade de Santo André. Então, com esses números, a gente consegue ver a importância do polo petroquímico para a nossa região. E deixa eu só me corrigir aqui que por uma falha aí de pronúncia eu falei arrendado, valor agregado fiscal, mas foi um lapso aí e pensa uma coisa e fala outra. Claudemir, o momento que a gente vive é um momento delicado no país. Eu comecei dizendo que aqui também é um evento que serve ao terceiro seminário, também é uma oportunidade de comemorar o aniversário do COFIP, mas a indústria, na visão de vocês, ela tem muito a comemorar nesse atual contexto. Impera na sua visão a desconfiança, a incerteza diante do que a gente vê na política e na economia do país, essa crise toda? Eu acho que uma análise nesse contexto, ela precisa ser muito ponderada. No primeiro ponto, nós temos, sem dúvida, não só a indústria, mas como todos os setores da economia ou da sociedade de uma maneira geral, incerteza sobre a situação
política e econômica do país nesse momento. Agora nós temos uma verdade, é o que efetivamente nós podemos fazer para melhorar essa situação. Então, nesse contexto, é exatamente o que nós estamos comemorando nesse evento de hoje. É focar no nosso trabalho, olhar para dentro das nossas organizações, entender como aumentar a produtividade, como nos tornarmos mais competitivos e garantir o desenvolvimento socioeconômico da nossa região no longo prazo. Seguramente essa crise vai passar e o que nós precisamos fazer é estar preparados para quando ela passar, nós estarmos prontos para atender a demanda da sociedade. Parcerias como a que vocês vão anunciar hoje aqui com o Senai, elas são decisivas para pensar esse futuro, para planejar esse futuro? Quem pode falar sobre isso? Eu posso, até porque eu gosto muito do Senai, já de longa data. Meu principal diploma é do Senai. E é uma parceria muito importante. Aqui em Mauá tem um Senai novinho, foi inaugurado ano passado. E tem um curso já em andamento de técnicos petroquímicos desde janeiro, que foi justamente construído a quatro mãos, a várias mãos na verdade. E essa parceria que nós vamos concluir talvez essa semana, ela leva em conta isso. Trabalho conjunto, preparação de cursos que interessam à indústria, porque é isso que é importante, para ter foco principalmente, né? O Senai está já trabalhando com a gente já há algum tempo, só que sem um acordo desse tipo. E o acordo dá força ao plano nosso de desenvolvimento. Aliás, a ideia é que a gente possa acordar com também outras entidades, acordos específicos, que a gente possa desenvolver trabalhos conjuntos, mas aí dentro de uma pauta construída. Tá? Entendido. Aqui conversamos com Francisco Ruiz, também com Claudemir Pérez, que integram o COFIP, gerente executivo e presidente do Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC. Com a gente agora o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego da cidade de Santo André, Ailton Lima, cidade de Santo André que cedia esse evento do Dia da Indústria, promovido pelo COFIP. Ailton, eu queria que você começasse falando da importância de se comemorar o Dia da Indústria e da tua visão sobre essa comemoração num berço industrial que hoje também vive suas incertezas, não é? Verdade. Bom, acho importante a data para não nos deixar esquecer de um setor primário que infelizmente nos últimos anos, né, faz aí algo por volta de 20 a 30 anos, que o valor dessa cadeia primária não tem sido, na minha opinião, né, tanto quanto hoje homem público, quanto também do setor primário, né. Nós temos aqui na cidade de Santo André atividade industrial também, uma empresa no ramo gráfico, e nós não percebemos políticas públicas acolhedoras. E Santo André perdeu e perdeu muito. Nós já ocupamos aí a liderança dentro aqui da região, né, um dos municípios mais prósperos que já fomos, tendo a sua base econômica dentro dessa cadeia industrial, ou seja, da cadeia primária, e políticas públicas que foram deixadas ao acaso, ao relento. As indústrias foram procurando outras posições, outros lugares estratégicos, e a cidade perdeu bastante. Estamos retomando tudo isso através do governo Paulo Serra. Acho muito importante esse dia ser relembrado para que a gente tenha noção, né, de quão importância tem a indústria dentro da nossa vida e a cadeia primária, ou seja, dela depende todos os outros setores como comércio, setor de serviços. Então é muito bom que isso seja lembrado, valorizado e que a gente consiga colocar políticas públicas para fortalecer exatamente essa presença dentro da nossa região e principalmente na cidade de Santo André. Ailton, nós falamos com muitos especialistas, até por conta dessa data na RDTV, e muitos foram unânimes aí em dizer que, claro, não basta a boa vontade política, dizer que tem um interesse em atrair empresas, de repente conceder incentivos fiscais e tal, mas também tem de se pensar no depois, né, na empresa instalada e tudo que isso envolve, o entorno. Santo André passa por um momento aí de reavaliação dos seus eixos industriais, tem a história da LUOPS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, o próprio plano diretor do município, enfim, como Santo André vem se preparando para se tornar de fato um município atrativo e reencontrar seu rumo nessa rota do desenvolvimento? Uma atitude importante na Câmara Municipal o ano passado, eu fiz parte, né, estava lá como vereador, e nós aprovamos a LUOPS e voltamos a preservar o eixo Tamanduateí exatamente para atividade de fomento
econômica, ou seja, principalmente a atividade industrial. Então isso já vai trazer aí um resguardo de uma grande área. Nós temos ali uma área que ainda está bastante degradada, né, mas muita desocupação. Isso agora fica preservada a atividade industrial. Mas tem muita gente vindo, tem condomínios industriais aí sendo planejados para construir. Nós estamos frente a uma secretaria que tem discutido tudo isso e acredito que Santo André, dentro dessa administração acolhedora, nós teremos políticas econômicas aí exatamente para trazermos novamente a indústria aqui e fazermos disso tudo, né, de Santo André, que possa ser uma cidade próspera e volte novamente à liderança do que já fomos. Obrigado, esse é Ailton Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego da cidade de Santo André, conversando com a gente aqui na RDTV. Agora com a gente, Ana Patrícia Morales Vilhas, que é diretora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC. A Ana, inclusive, vai proferir uma palestra aqui neste evento sobre a importância dessas cadeias. E eu gostaria mesmo de falar sobre isso, Ana Patrícia, a importância dessas cadeias colaborativas, como a gente vê aqui, a do setor petroquímico. Isso é cada vez mais fundamental para o desenvolvimento, seja ele industrial ou a gente partindo para outras áreas. Veja, a ideia das cadeias colaborativas é uma ideia de tentar resgatar a capacidade de complementaridade de competências, de recursos, de riscos. A ideia de que somar, quando a gente envolve atores de uma mesma cadeia, você consegue buscar saltos mais substantivos do ponto de vista competitivo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista inovativo, né? Então, o que a gente está trazendo hoje é um debate de reflexão sobre as formas de aglomeração que os setores industriais podem ter dentro da região do ABC. Claro que esse tipo de reflexão está muito associada à trajetória de industrialização da região do Grande ABC, uma trajetória de industrialização nos anos 50, muito atrelada à presença das multinacionais, com forte dependência das empresas locais a essas estruturas de governança ditadas pelas multinacionais. E isso tudo tem que ser levado em conta. Então, desse ponto de vista, né, do ponto de vista histórico, a gente enxerga alguns movimentos desde a década de 50, no sentido de conglomerar ou de buscar sinergias e complementaridades desses atores produtivos, né? A gente tem desde os arranjos produtivos locais, que é um debate interessante, bastante declarado na região do ABC, além dos clusters produtivos, dos sistemas locais de inovação e também das chamadas cadeias ou das redes colaborativas, que mantêm ou ampliam o conceito de integração entre os atores de uma mesma cadeia, mas amplia a necessidade de buscar afinidades, de buscar sintonia nas interlocuções que a gente tem nesse contexto, né? E é isso que a gente vai tentar discutir, né? Como é que se pode pensar interações num setor químico que precisa, de certa forma, se revitalizar, buscar novos meios de competitividade, de sinergia, né? E tentar, quem sabe, é uma proposta que a gente vai fazer aqui no debate de hoje, que é tentar aglutinar ou aproveitar um pouco desses diferentes modos de conglomerações industriais, né? Pensar no modelo híbrido para a região, pensar um modelo híbrido para a própria cadeia do polo petroquímico. Eu acho que esse é um caminho interessante. Não só buscar eficiência em custos, compras coletivas, mas também para profissionalizar a atividade de gestão, dos mecanismos de inovação e de desenvolvimento tecnológico que são tidos como importantes vetores de competitividade. Até para a vida útil desse polo, né, que é algo que se discute hoje em dia também aqui na região. A ideia da revitalização é fundamental. Então, esse debate ele vem em boa hora, né? Boa hora no momento em que, do ponto de vista político, está tudo muito em transição, né? A gente se reposiciona do ponto de vista competitivo, a região se coloca dentro dessa nova fase da política da região. Então, repensar cadeias produtivas, né, à luz desse novo momento que a região do Grande ABC vive, me parece fundamental. Então, vem em boa hora a profissionalização dessas frentes parlamentares, desses conglomerados, dessas frentes de conglomeração industrial, é um elemento fundamental para a região começar a se estabelecer. E até para a gente finalizar aqui, eu acharia importante também falar do papel. Você é de uma universidade, né? Eu repito, a Ana Patrícia é diretora da Agência de Inovação da Universidade Federal do ABC. A importância da universidade hoje em dia nessa transformação, não é? A gente vê muitas discussões até sobre startups aí para
passando para outras áreas, a própria área da tecnologia, a importância de se fomentar isso dentro das universidades. Qual o papel, a tua visão do papel da universidade hoje aqui na nossa região? Nós vamos falar rapidamente sobre isso, se o tempo permitir, naturalmente, né? Mas as universidades têm um papel fundamental, porque elas aglutinam, de certa forma, ou geram conhecimento crítico para o desenvolvimento de tecnologias, de novos negócios, na formação de pessoas de alta complexidade, de alta competência, para conseguir fazer com que essas empresas possam crescer e gerarem competição, gerarem competitividade. Então, eu diria que as universidades hoje, ela cumprem um papel de formação, né, de conhecimento crítico, que pode ou ser absorvido pelas empresas, ou um movimento mais recente que a gente vem tentando catalisar dentro da região, que é a criação de novos negócios, a partir de pessoas ou de bases profissionais que são formadas dentro das universidades, que podem gerar negócios endógenos à região. A UFABC tem esse papel, a gente saiu na frente, desenvolvendo a primeira incubadora tecnológica da região do ABC. Até então a gente só tinha iniciativas feitas pelas próprias prefeituras da região. Então, a Universidade Federal ABC, com protagonismo nesse campo, especialmente do empreendedorismo, da geração de novos negócios de conteúdo tecnológico, a gente enxerga também como um papel importante, uma contribuição importante para a região. Obrigado, Ana. Imagina, eu que agradeço. Até mais. A gente conversa agora com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mauá, Ciomar Okabayashi, também presente neste evento do COFIP, em comemoração ao Dia da Indústria. E Mauá tem uma ligação muito forte, não é, Ciomar, com essa indústria química, o polo petroquímico marcante ali na cidade de Mauá? Bom dia, obrigado pelo convite. Sim, posso dizer que tem uma ligação umbilical com o polo industrial de Capoava. E agora com o COFIP nós vamos ter um trabalho desafiador pela frente. A cidade ela acabou crescendo naquela região em torno do polo petroquímico. Temos que estudar o remanejamento do crescimento do polo petroquímico, temos que ver como o polo petroquímico pode estar contribuindo ainda mais para a geração de emprego e renda e arrecadação na nossa cidade. E também está vendo como que nós podemos estar atingindo os objetivos dos cidadãos que estão em torno do polo petroquímico. O polo hoje é fundamental para a nossa cidade, ele tem uma participação significativa na arrecadação de impostos, e nós estamos fazendo vários estudos já com o COFIP para avançar nessa questão do desenvolvimento econômico e para que o polo economicamente nos viabilize várias ações de políticas públicas voltadas para o cidadão da cidade de Mauá. O próprio prefeito Átila, não é, ele promoveu um evento recente para falar sobre essa importância do polo, esses novos desafios, até com relação à vida útil desse polo, não é? Porque há um consenso aí de que os polos eles precisam se revitalizar, precisa haver um reestudo aí para que a vida útil ela vá além dos 25 anos. Isso, com certeza. Nós estamos fazendo um trabalho nisso, estamos vendo com a questão do zoneamento do solo que a gente pode estar melhorando e avançando nessa questão, esse upgrade da vida útil do polo petroquímico na cidade de Mauá. Como já foi falado, né, a cidade naquela região, naquele bairro cresceu em torno do polo. E hoje nós temos que repensar toda essa situação, para que nós possamos continuar tendo o polo como um fator fundamental para o desenvolvimento econômico e de políticas públicas da cidade de Mauá. Então já estamos em reuniões com o COFIP, já estamos alinhando o que nós podemos fazer enquanto poder público para que possamos estar desenvolvendo e mantendo essa vida útil, esse upgrade no polo petroquímico de Capoava. E que pese a atual crise política e econômica no país, o cenário de incertezas, Mauá ela vem, até o próprio prefeito volta a falar do Átila, ele esteve com a gente lá nos estúdios da RDTV, Mauá vem num pensamento otimista, até pela logística proporcionada pelo Rodoanel, e aqui também se comemora o Dia da Indústria. Eu queria que você falasse um pouco, como secretário de Desenvolvimento, de perspectivas para outras cadeias industriais na cidade de Mauá, no cenário do Rodoanel, por exemplo, tem outros polos em Mauá, tem Sertãozinho, tem várias outras questões, mas a questão do favorecimento com o Rodoanel e o cenário nacional hoje. Podemos dizer que Mauá... Conflito? Não, muito pelo contrário, nada conflitante, né? A cidade de Mauá hoje é uma cidade ainda considerada como estratégica para a questão até do Estado, porque ela está em ZUP 1, Zona de Uso Predominante Industrial 1, o que significa que as indústrias de vários segmentos podem se instalar. Com o advindo do Rodoanel, ainda se tornou uma estrategicamente bem localizada
e logisticamente. Por quê? Nós estamos perto do porto, do aeroporto, e com o Rodoanel estamos interligados às principais rodovias do estado de São Paulo, né? Isso proporciona que os empresários, os investidores, olhem Mauá com um olhar que ela pode ainda sobressair as questões dos seus investimentos. Nós temos mão de obra qualificada disponível lá, nós temos um comércio o que cresce na cidade, porque nós temos uma indústria forte na cidade, que ainda se mantém forte, apesar de todas as diversidades, elas estão conseguindo se manter, porque o pilar do desenvolvimento econômico é atrair, criar e manter é a base do desenvolvimento econômico. Então, nós estamos conseguindo manter essa situação, posso dizer de certa forma, positiva na cidade, e com isso trazendo essas questões do desenvolvimento e atração de novos investimentos para a cidade. Já tem empresários que nos procuraram, vão estar em reunião conosco, ainda procuram a cidade é uma cidade que tem muito a oferecer na questão do desenvolvimento econômico para vários investidores. E o prefeito, ele criou a questão do desenvolvimento econômico, ele pediu para levantar o conselho, implementar o conselho de desenvolvimento econômico, e nós vamos estar com o conselho de desenvolvimento econômico estudando mais políticas públicas para a atração de investimentos na cidade, em que pese que hoje nós já temos a lei de incentivos seletivos para a atração de investimentos na cidade, que trata da questão de abatimento do imposto como ICM, TBI e ISS. Obrigado, senhor Omar Okabayashi, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Mauá, conversando com a gente aqui na RDTV, neste evento do COFIP, o Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC, aqui no Hotel Mercury, neste Dia da Indústria. Agora a gente conversa com Fábio Palácio, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, aqui na RDTV. Fábio, a cadeia química, não é? A indústria química, ela é importante também quando se discute algo que está muito ali internamente no consórcio, a questão dos polos tecnológicos ou do parque tecnológico aqui para a região? Sem dúvida nenhuma. Nós temos hoje todo um estudo sendo realizado por uma empresa altamente especializada, que é a Fundação CERT, responsável pela implantação de 9 parques tecnológicos no país todo, e dentro desse estudo, que conversou com todas as cadeias produtivas do ABC, os secretários de desenvolvimento econômico, as associações de patronais, os sindicatos, a indústria química é um dos 6 pilares do polo tecnológico do Grande ABC, juntamente com a indústria automobilística, a indústria da inovação, a indústria 4.0, a desenvolvimento de novos materiais e também a indústria da saúde. A indústria química é uma das mais importantes, até porque é uma indústria transversal, ela acaba cortando todas as outras indústrias que são dependentes do polo petroquímico. São 3 polos no país, o mais antigo do ABC, o Capuava, ali na divisa entre Santo André e Mauá. Então é extremamente importante para a nossa região o fortalecimento da indústria petroquímica e o auxílio por todos os meios do poder público para o fortalecimento dessa cadeia. E como é que está essa discussão do consórcio, dentro do consórcio, sobre o polo? Eu sei que há uma diferença entre falar polo, falar parque tecnológico, e eu acharia importante a gente até explicar isso. E Santo André deve ser mesmo, vamos dizer assim, o carro-chefe para esse projeto? Parque tecnológico é a unidade situada na cidade. Então, Santo André foi a primeira cidade a se interessar por esse processo, fez um credenciamento no SP Parques, que é o Sistema de Parques Tecnológicos do Estado de São Paulo. É o que vem caminhando já há mais tempo e deve ser o primeiro parque a ser implantado efetivamente. São Caetano trabalha na possibilidade de criação de um parque também, São Bernardo da mesma forma, e o conjunto desse ecossistema, dos parques tecnológicos, dos centros de inovação, das incubadoras, das aceleradoras de empresa, todo esse ecossistema de inovação chama-se de Polo Tecnológico do Grande ABC, que é composto por parques municipais e o ecossistema Polo Tecnológico. Ainda que não saia o parque tão cedo, nada impede desses polos já irem se desenvolvendo, é isso? Exatamente. Ontem estivemos na cidade de Mauá visitando a incubadora municipal para trazê-la para dentro desse ecossistema da criação do polo. Agora, no período da manhã e amanhã também teremos 2 reuniões com os secretários de desenvolvimento, afinando ainda mais essas questões do polo. No dia 22 de junho, em primeira mão aqui na sua entrevista, lançaremos um seminário lá no consórcio intermunicipal, onde serão convidados todos os agentes envolvidos nisso, empresariais,
empresariados, sindicatos, universidades, poder público, para conhecer em detalhes o projeto do Polo Tecnológico do Grande ABC. Será feita uma grande apresentação para a imprensa também, para que todos possam começar a entender o que será implantado aqui no Grande ABC nos próximos anos. Eu diria que então, a partir de agora, isso está mais sólido, já é mais uma realidade do que algo que a gente falava, o polo, e não se via mesmo o tal do polo na prática, que eu acho que todo mundo estava imaginando, é o que agora a gente entendeu aqui, que é o parque tecnológico. Essa discussão está mais sólida, há uma perspectiva junto à Prefeitura de Santo André, por exemplo, para esse parque já sair também? Sem dúvida nenhuma. Esse assunto ficou durante tantos anos sendo discutido que virou até lenda. Quando a Fundação CERT nos trouxe o auxílio técnico para a discussão e para a implantação do parque, em todas as visitas nós percebíamos que havia um descrédito muito grande pelo tempo que esse assunto foi sendo tratado e nada acontecia na prática. Hoje a coisa está muito mais consolidada, há uma área pela Prefeitura de Santo André já definida, agora até o final do ano, já a concretização num projeto arquitetônico para esse espaço, já estamos no processo de captação de recursos para a implantação do parque, ainda que, como eu disse, a implantação exclusivamente do parque pode se transparecer apenas um projeto imobiliário, quando na verdade o que nós precisamos é do polo tecnológico e a constituição de um grande ecossistema de inovação onde todas as empresas, todas as universidades, todas as iniciativas de desenvolvimento econômico estejam em sintonia dentro de um projeto único. Fábio, para a gente finalizar, essa crise política e econômica que afeta o Brasil, esse cenário de incerteza, muito também de desconfiança de empresários, enfim, e a gente sabe da dependência de recursos estaduais e federais que as prefeituras do ABC e de todo o país precisam nesse momento, isso pode de alguma maneira atrasar o projeto, ou não diria inviabilizar, mas atrasar mesmo? Sem dúvida nenhuma, seria uma leitura muito superficial nós acreditarmos que a gente pode tocar todas as questões de desenvolvimento econômico sem considerarmos a crise institucional que se implanta no país e desta crise institucional a decorrência da crise financeira. O que nós estamos fazendo nesse momento é preparar o Grande ABC para a retomada do desenvolvimento econômico. São nos momentos de crise, como foi falado agora no seminário da COFIP, que temos as oportunidades. Nós precisamos agora, nesse momento, preparar o ABC para a retomada do desenvolvimento e que na retomada do desenvolvimento os investimentos foquem o ABC como um ambiente próspero e preparado para receber esses novos investimentos. Obrigado, Fábio Palácio, secretário executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, conversando também com a gente aqui na RDTV. Agora, nosso entrevistado é Giovanni Rocco, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Giovanni, eu acharia importante até nesse evento aqui do COFIP, onde se discute o papel da indústria no Dia da Indústria, falar um pouco da agência que vive um momento de reestruturação por conta da mudança de comando até. Como que a agência vem se estruturando para driblar e superar desafios que se apresentam num cenário que a gente tem de instabilidade política e econômica? A agência agora comandada pelo prefeito Paulo Serra, o nosso novo presidente, prefeito de Santo André, ela vem trabalhando para fazer um planejamento de longo prazo. A nossa região nunca teve um planejamento de longo prazo, um planejamento para 15, 20, 30 anos. Então nós estamos trabalhando uma marca que é o Grande ABC 2030, isso já foi validado pelo nosso presidente, vai ser apresentado agora ao nosso conselho, para que tenha a participação de todos nessa construção. O nosso grande diferencial aqui, o nosso grande ativo é a nossa capacidade de fazer política, e aí fazer política no sentido não do que nós estamos vendo aí nos noticiários, é fazer a boa política, trabalhar o relacionamento, trabalhar as capacidades de cada um e construirmos juntos. E isso passa também por como nunca foi feito, por um profissionalismo no sentido de trabalhar com uma estrutura mais enxuta e com braços operacionais externos. Então nós estamos aprimorando esse trabalho junto com o nosso conselho e também dialogando com o consórcio nesse novo modelo. Então o consórcio hoje, por uma decisão, não faz mais parte do nosso conselho, então hoje só a Prefeitura de Santo André faz parte do nosso conselho,
e nós estamos trabalhando para a entrada das prefeituras individualmente e também a busca de novos sócios. E seriam os novos braços? Que outros braços seriam esses que você mencionou aí? Exatamente. Nós estamos trabalhando com uma estratégia onde a agência se torna prestadora de serviço, então ela começa a prestar serviço no sentido de atender às demandas da comunidade do Grande ABC, a comunidade empresarial, com essas entregas e com uma capacidade e um diferencial técnico de ter acesso a essas informações e um trabalho profissional de alta qualidade. E no caso da agência, englobando não só a cadeia industrial, mas também os setores de serviços, também é importante aí a participação das associações comerciais, empresariais, não é? Exatamente. Atendendo toda a nossa malha econômica do Grande ABC. Óbvio que com um olhar especial para a indústria, porque a indústria é onde estão atrelados os principais empregos, a grande distribuição de renda em função do salário, ele está na indústria como locomotiva das outras cadeias da nossa região. Sem dúvida. Obrigado, Giovanni. Obrigado a vocês, o Repórter Diário, estou sempre à disposição. Giovanni Rocco, secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Nós seguimos acompanhando aqui este evento do Dia da Indústria e também o seminário do COFIP, o Comitê de Fomento Industrial Grande ABC.